Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou improvisado aqui na casa da sogra nesse domingo, mas eu precisava falar sobre a entrevista do Filipe Luiz. Até já me manifestei, no meu Instagram, lá nas redes sociais. E é importante a gente tentar entender, pelo menos na minha interpretação, que quando um treinador chega nesse ponto de expor o jogador, primeiro a gente sabe por informações de bastidores que ele foi amparado pela diretoria. Segundo, que eu tinha certeza, e tenho certeza, de que o Filipe só expôs daquela maneira e foi muito preparado para responder as perguntas que os jornalistas fariam. Ele foi premeditado a falar sobre o tema, foi proposital aquilo não foi programado, porque assim, é só a gente perceber que normalmente quando acontece esse tipo de caso, na primeira, segunda resposta, o treinador muitas vezes fala assim, cara, não vou mais falar sobre isso, assunto resolvido, a gente vai tratar de forma interna. Ele não queria tratar de forma interna. E aí é preciso entender que muitas vezes a imprensa e as entrevistas, elas servem como um recado. Muitas vezes o jogador, o treinador, ele quer passar um recado e ele utiliza o microfone para isso. Então, quando muitas vezes o torcedor pensa assim, poxa, para que falar isso no microfone? Era exatamente esse o objetivo. O objetivo era falar no microfone, era expor, era colocar para que gerasse ainda mais repercussão. Porque provavelmente, todas as tentativas foram feitas de forma interna e elas não surtiram efeito. Quando o Filipe fala daquela semana, é porque não foi só aquela semana. É porque isso vem sendo uma rotina. E aí já teve conversa dos capitães, já teve conversa da diretoria, provavelmente o staff dele está incomodando. E aí o treinador, que tem a responsabilidade de comandar o grupo, de treinar o time, de dar resultado, ele tem essa prerrogativa de tomar as decisões. E o Filipe Luiz mostrou para mim que ele tá pronto, cara, que ele tá pronto. A gente pode questionar o Filipe, como questionamos durante o Mundial por algumas escolhas, por alguma maneira do time jogar, mas assim, é inegável que a condução de um grupo e essa virtude de um técnico, você vai ganhando ela aos poucos. O Filipe já construiu isso para sua carreira. Ele tem, acho que menos de um ano, no Flamengo, e é muito bem sucedido. E eu já gosto da maneira que o time dele joga e já gosto da maneira como ele se expressa nas entrevistas. Agora, ele tá apagando um incêndio que não é tão simples para um treinador iniciante e que até ontem, no futebol, entre aspas, jogava ao lado do próprio Pedro. Isso é mais difícil, porque você quebra uma hierarquia, né? Que antes era um cara que, assim como o Pedro, era um comandado pela comissão técnica, pela diretoria, de repente ele vira chefe do grupo. Porque é isso que o treinador é. Ele é um gestor, ele é um chefe desse grupo. Então ele precisa treinar o time, ele precisa montar planos táticos, ele precisa explorar o melhor de cada atleta, mas ele precisa gerenciar um elenco. E quando ele cita vários exemplos na entrevista, falando sobre o Eric Pulgar, sobre o Alan, sobre o Gonçalo Plata, que ele já disse em determinado momento que conquistou a titularidade nos treinos, e ele fala sobre a cultura do treino. Nenhum jogador pode se escalar apenas pelo que ele é, ou pelo que ele já foi. Se a cultura do treino ela for implementada para que você, ainda mais no Flamengo, com tanta qualidade, com tanta competitividade, você precisa comprovar dia após dia. Senão você não se escala para o jogo. Vocês viram o Rames Rodrigues no São Paulo, por exemplo? O cara achou que ia jogar no nome. Chegava nos treinamentos, participava de 2 treinos na semana, ficava dando migué. E aí o Thiago Carpini não botava, o Dorival Júnior não botava. E estava sempre nas costas deles, né? Mas eles não escalavam o cara. E muita opinião, pressão popular. Pô, não bota o cara, não bota o cara, não bota o cara. Faltou isso do Carpini, tá? Faltou isso do Carpini naquele momento, chegar e dizer, ó, o negócio é o seguinte, gente, é ridículo o que o Rames está fazendo. E olha que o Filipe está falando sobre um ídolo do clube, sobre um baita de um ativo, sobre um jogador de Copa do Mundo, sobre um dos caras mais valorizados no Brasil na posição. Mas o Filipe Luiz deixou claro nessa entrevista que ninguém está acima de ninguém no Flamengo. E me chama a atenção porque, assim, o Pedro tem outros episódios. Mas, cara, foi um cara que, assim, assumiu a condição de um reserva do Gabigol durante muito tempo.
para disputar a posição, para entrar no decorrer das partidas. Eu não sei se depois disso, né, ou da saída do Gabigol, ou depois da maneira como ele constrói a sua história no Flamengo, né, sendo um cara super resiliente com a reserva, se depois que ele assume a titularidade, eu não sei se isso mexeu com a cabeça dele, eu não sei se a lesão mexeu com a cabeça dele, mas me decepciona, porque o Pedro é um baita jogador, não vem sendo. Depois da lesão não vem sendo, mas antes da lesão ele seria o artilheiro do Brasil com folga. O Yuri Alberto passou ele, mas porque o Pedro parou de jogar em setembro, se eu não me engano. Se ele tivesse continuado, ou até um pouco antes, se ele tivesse continuado, ele fatalmente seria o artilheiro do Brasil. Era uma temporada fantástica que o Pedro estava desenvolvendo ano passado e teve a fatalidade da lesão. Mas assim, você não pode simplesmente, depois da lesão, achar que vai jogar. E o Felipe dá indícios quando ele fala assim, a gente sabe que ele tem um talento que quando a bola chegar no pé dele ele vai resolver. O futebol mudou, gente. E eu vi muitos comentários nas redes sociais nos últimos dias, né? Falando assim, poxa, o Romário não treinava e fazia gol. Não é mais assim. Não é mais assim. Porque o futebol, você não pode mais ter um cara hoje que faça uma única coisa, mesmo que essa única coisa seja gols, né? Ok, se ele fizer um gol por jogo, ele vai estar colaborando. Só que como é que você explica para o grupo que aquele cara lá, que ok, ele está fazendo gols, que ele não está correndo, que ele não precisa se dedicar, que ele pode ficar em último nos números e nos indicativos lá do GPS, de aceleração, de corrida, de treinamento, de não sei o quê. Como você explica para o grupo? O cara lá que tá voando, que tá correndo, que tá se dedicando para buscar uma vaga no time, e aí de repente o cara simplesmente pelo nome tem a vaga no time. O comandante, ele tem a capacidade, a necessidade de administrar tudo isso. Então, eu acho que o grande questionamento que se foi feito de ontem para hoje, né, o Felipe precisava ter feito aquilo. Não é que ele precisava, ele foi lá para isso. Tá muito claro para mim que o recado foi dado. E aí, claro, né, que o staff do Pedro não gostou, que o Pedro não gostou, acho que inviabilizou ele no clube, especialmente na relação com o Felipe, acho que inviabilizou. Mesmo que o Felipe tenha dito, e de uma forma muito elegante, mas dura, dizendo, estamos esperando ele, mas ele tem que querer. Vai precisar de uma humildade muito grande do Pedro entender que ele está errado na história. Será que ele entende isso? Será que ele vai bater segunda-feira lá no treino e dizer assim, professor, me desculpa, me dá aqui o GPS e eu vou puxar a fila aí com todos os números aí para você me escalar. Será que ele vai ter essa capacidade? Eu acho que não. Por todos os últimos comportamentos, revelados pelo próprio técnico dele, eu acho que não. E aí tem o staff falando muita coisa, a família, não sei o quê, você é craque, você é isso, você não precisa disso, não sei o quê, papapá. Tem um monte de clube te querendo, a gente sabe como isso funciona. Então eu acho que tudo caminha para uma saída do Pedro. E aí tem o print vazado lá, de que com 15 milhões de euros dá para liberar, aquela coisa toda. O fato é que no Brasil ele não joga. Mesmo que o Palmeiras já tenha tentado contratá-lo, né, anteriormente, pagando até mais do que esses 15 milhões de euros, oferecendo mais. Mas ele quis ficar mesmo na reserva e construiu a sua história depois. Tudo certo. Agora, no Brasil ele já tem 7 jogos no Brasileiro. Então não faz nenhum sentido ele ser negociado de forma interna e o Flamengo nem faria isso para reforçar um rival, um potencial rival em alguma competição. Então tem que ser para fora. Ele tem 28 anos. Eu acho que ele tem mercado. Mas explica também um pouco do porquê o Pedro, tão valorizado aqui no Brasil, porque ele realmente joga muita bola, não deu certo na Europa. Bateu lá e voltou. Porque às vezes o futebol brasileiro especialmente, ele tem um paternalismo, ele tem uma permissividade que faz com que o jogador aqui, mimado, ele consiga aquilo que ele quer. Basta fazer um biquinho, basta bater o pé e pelo que ele representa, pelo que ele envolve, por ser ídolo e tudo mais, muita gente passa a mão na cabeça. O Felipe Luiz, na minha opinião, ele rompeu com um paradigma muito grande, porque isso também passa um recado não só para o Pedro, mas para os outros. Os seus outros comandados que pensam o seguinte, rapaz, se eu não andar na linha, eu tô lascado aqui e eu não vou jogar com esse cara. Então, parabéns ao Felipe Luiz. Eu fiquei impressionado porque eu nunca vi uma entrevista com tamanha sinceridade, com consequências que ele estava disposto a correr esses riscos, a arcar. E não fez isso de forma isolada e sozinho. Ele foi amparado pela diretoria e por quem o cerca. Então, que deem respaldo ao Felipe Luiz,
porque agora ele vai tomar porrada. E a consequência provavelmente seria ou será o Pedro fora do clube. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!